lento e constante. Foi assim que a Aprilia definiu o processo de recuperação do Jorge Martin 4 dias depois das novas lesões que estão afastando o campeão vigente mais uma vez da MotoGP. Se você está acompanhando a temporada de 2025, você já deve ter percebido que tudo que acontece, acontece com o Jorge Martin. Ele sofreu uma lesão no primeiro dia de testes da pré-temporada, depois, às vésperas do início do campeonato, ele sofreu uma nova lesão quando ele fazia um teste off-road para verificar a condição física dele depois da primeira lesão. E aí, no primeiro GP, né, da volta à ativa, ele teve um novo acidente. Quando a gente viu a queda pela TV, a gente não teve 100% da compreensão de que o Fábio de Gianantonio tinha efetivamente atingido o Jorge Martin. Tinha muita gente debatendo isso e tudo mais, mas a certeza mesmo só veio quando o próprio Di Giannantonio confirmou que sim, ele não teve como desviar e acabou atingindo o Martin. O que aconteceu naquele momento da corrida foi que o Fábio estava tentando ultrapassar o Martin, e aí o Martin caiu bem na frente dele. Não foi que eles se tocaram e aí o Martin caiu. O Martin caiu e o Di Giannantonio estava logo atrás. O Didi tentou frear, tentou desviar, não teve espaço e acabou atingindo o corpo do Martin. Felizmente ele não passou por cima, ou teria sido uma circunstância um tanto quanto pior, mas pelo que eu consegui entender ali da explicação, da dinâmica do acidente, acho que o Didi atingiu o corpo do Martin, meio de costas, meio de lado, e empurrou o Martin na direção da Aprilia, que estava caída bem na frente dele. Então o Martin bateu com o peito na moto. E aí, no instante em que isso aconteceu, ele teve 11 fraturas de costela e aí teve uma perfuração de pulmão. A Aprilia confirmou nessa quinta-feira que ele tem um hemopneumotórax. Antes eles estavam falando muito em pneumotórax, que é quando o ar, né, escapa do pulmão e fica ali na cavidade pleural, mas o hemopneumotórax significa que, além do ar, tem também sangue acumulado nessa cavidade. E a presença do sangue é um reflexo dessa perfuração de pulmão. Então, o que acontece? Agora, né, ele tá com dreno, que é para retirar esse ar e esse sangue e deixar ali tudo normalizado para que o pulmão dele possa expandir normalmente, como faria, né, como acontecia antes disso tudo acontecer, como acontecia antes do acidente. As fraturas de costela são devido ao impacto, né, foi um evento traumático ali, uma pancada que ele sofreu, e aí a consequência pior é efetivamente a perfuração do pulmão, mas o lance da costela é muito demorado de resolver e é bastante dolorido. Então, nesse momento, o Jorge Martin não tem a menor previsão de voltar a correr. Inclusive porque ele não tem a menor previsão de deixar a UTI, deixar o hospital e sequer voltar para a Europa. Por quê? Foi a primeira vez, né, que a Aprilia falou mais profundamente sobre o quadro dele, e aí veio nas declarações junto também uma fala do Dr. Angel Chart, que é o diretor médico da MotoGP, e aí ele explica que até que a questão dessa drenagem, né, de sangue e ar esteja 90% concluída, não tem muita alternativa a não ser ficar na UTI, porque ele precisa de acompanhamento. Então, ele também explicou que, assim, a evolução do quadro tem sido favorável, mas ele tá com muita dor. E fratura de costela é um tanto quanto pior do que uma fratura de braço, por exemplo, porque você não tem como mobilizar. Então, a movimentação continua ali, e se ele espirrar, se ele tossir, qualquer coisa que acontecer, vai doer ainda mais do que já tá doendo. Mas por que não pode enfaixar? Não que fosse melhorar muita coisa, mas por que não pode enfaixar? Porque quando você enfaixa, você vai conter a movimentação do tórax. E se você contém a movimentação do tórax, você também está limitando a capacidade do pulmão de expandir. E eles precisam que o pulmão expanda normalmente, até para evitar o risco de ter uma pneumonia. Eu espero estar fazendo a explicação médica correta. Se tiver algum médico aí, eu falei alguma bobagem, você, por favor, me corrija. Mas pelo que eu pesquisei, a situação é essa. Então, o que vai acontecer a seguir? Quando eles completarem a maior parte, né, dessa drenagem, aí eles vão tirar a máquina que faz a aspiração, ainda vai deixar o dreno, e aí ele vai passar por um novo exame para poder ver como é que tá a situação, para só depois sair o dreno, e aí sim que eles vão poder começar a planejar o retorno dele à Europa. Mas isso só vai acontecer por avião médico, ele não vai pegar um voo de carreira normal para voltar para casa, não. Eles deixaram claro que assim, vai tratar tudo ali com um avião médico para ele poder voltar para casa acompanhado. Nesse meio tempo, vai fazer fisioterapia, inclusive fisioterapia respiratória, para poder se recuperar. A explicação do Dr. Angel Chart é que o Martin tá forte, tá, né, animado, acho que dentro das possibilidades ali, mas o Martin reconheceu que tem bastante dor, que tá bastante incomodado, diz que o treino também incomoda, parece bastante óbvio, né, ter um cano enfiado no corpo não é muito agradável,
Mas o quadro do momento é esse, tem que terminar de drenar pelo menos a maior parte desses fluidos para aí poder pensar em deixar a UTI, deixar o hospital, voltar para a Europa e começar a fazer fisioterapia. Só que é um processo demorado, né? De acordo com as pesquisas que eu fiz na internet, recuperação de fratura de costela leva cerca de 2 meses. Então, vem aí mais um afastamento longo. Tem muita gente já dizendo que o Martin não volta para essa primeira metade da temporada, que não tem condição disso acontecer, que provavelmente ele só volta para a segunda metade do campeonato. Então, é mais um golpe forte mesmo, né? Eu acho que lá no começo do ano, ou no final do ano passado, quando a gente começou com um debate se o Jorge Martin usaria ou não o número 1, a gente lembrou muito da maldição do número 1, né? Do azar que muita gente teve carregando esse número. Mas acho que o caso do Martin vai além de qualquer coisa que a gente tenha imaginado naquele momento. Porque, assim, ele se machucou no primeiro dia da pré-temporada, né? Nas primeiras horas. Depois, quando ele tava tentando voltar, ele se machucou de novo. E aí, ele não conseguiu concluir uma etapa antes de se machucar de novo. E as lesões estão sempre escalonando, né? Porque a primeira lesão era ruim, a segunda ficou pior e a terceira ficou pior ainda. Então, o azar que o Jorge Martin tá tendo em 2025 é que é a coisa mais impressionante. E acho que impressionou não só a gente que está assistindo, mas os próprios pilotos. A gente viu desde o começo uma série de pilotos fazendo postagens, não só respondendo, né, ao post do Martin, porque ele postou algumas fotos já, mas não só respondendo a ele, mas também fazendo posts próprios, né, nas próprias redes sociais, desejando sorte, desejando uma pronta recuperação, né, torcendo para que ele permanecesse forte e tudo mais, porque é terrível, né? Teve uma espectadora que me lembrou que tá parecendo a situação do Mark Marques quando ele voltou da fratura do braço. E é verdade, né? Porque quando o Mark Marques voltou da fratura do braço, depois ele teve problema no olho, depois ele teve fratura de dedo, então as coisas foram se acumulando. E, né, é como diz o ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. E aí, no caso do Martim, segue piorando com frequência. O título já tinha mandado um abraço antes, agora mandou mais um, não tem a menor condição de defender o campeonato dele, independente, assim, a gente tá vendo uma temporada onde o Mark Marques é muito forte, onde o Mark Marques é dominante, mas ainda que não fosse, né, ainda que não tivesse ninguém dominando, ainda que, sei lá, um piloto diferente tivesse vencido cada corrida, ainda que ninguém tivesse aberto uma grande vantagem, não teria condição, porque ele tá perdendo muita corrida e quando voltar não vai estar na forma física também, vai continuar tendo pouca experiência com a moto, então o campeonato já foi, não tem a menor condição. É tentar recuperar a parte física dele, usar o que sobrar para ele, né, de temporada 2025, para voltar para o ritmo, para conhecer a moto, para tentar desenvolver o que pode para 2026 e aí tentar pensar não numa defesa do título, mas numa recuperação de campeonato, porque não vai ter mesmo a menor condição de defender. Sequer tem data para voltar, então não tem mais como falar disso. A Aprilia já confirmou que o Lourenço Savadori vai substituir o Martin no GP da Espanha, que é a etapa do próximo fim de semana, o que também não é uma surpresa, né? O Savadori é o piloto de testes da casa de Noale, era ele que vinha nessa função de substituir o Martin, então só vai continuar fazendo essa tarefa. E agora fica relativamente mais fácil para ele, porque a gente está falando de pistas na Europa, pistas que ele já conhecia. Nessa primeira parte da temporada, ele correu em lugares onde ele nunca tinha corrido, né, como a Argentina, por exemplo. Então, agora fica um cenário mais fácil, bem assim, entre aspas, para ele. Mas só quis trazer a atualização, né, do quadro de saúde do Jorge Martin, porque hoje foi efetivamente o dia onde a gente teve um pouquinho mais de detalhes por parte da Aprilia. Então, o quadro é esse: tá na UTI, drenando, né, sangue e ar que estão fora do pulmão. Tá bastante dolorido, tá tomando bastante remédio para tentar conter as dores por conta das fraturas de costela. E agora vai precisar de paciência para conseguir recuperar. Se alguém aí tiver alguma dica de como o Martim pode escapar da fase do azar, acho que vai ser útil. Me conta o que vocês estão pensando dessa situação. Se eu acho que não tem nem muito o que a gente dizer, né? Eu acho que só é triste, porque qualquer piloto que fosse, indiferente de quem fosse, sendo número 1, sendo campeão ou não, mas, cara, pelo amor de Deus, ele não conseguiu fazer, sei lá, 70, 80 voltas nesse ano sem ter problema, sem se machucar. E acho que isso é terrível, independente de quem quer que seja. Tomara que ele consiga se recuperar rápido, que as dores pelo menos diminuam, né, rapidamente, para que ele possa, pelo menos, encarar uma recuperação um pouquinho mais confortável ou menos dolorosa. A gente se vê depois. Até mais.